Quando Arvow Looking Horse, Arvow olhando o cavalo, nasceu, ele não imaginava que seria o guardião do cachimbo sagrado de sua tribo, a tribo Lakota. Os Lakota estão situados nas terras da reserva indígena do rio Cheyenne, em Dakota do Sul. Seu papel era o de manter as tradições de seu povo e fazer passar adiante conhecimentos cruciais para a sobrevivência deles. A posição de guardião do cachimbo sagrado possui forte significado espiritual e cultural nas tradições nativo-americanas. Originado de mitos e lendas antigas, várias tribos transmitiram diferentes histórias em torno de sua criação e propósito. Numa dessas, a origem do cachimbo sagrado estava associada a uma visão concedida a um homem santo ou a um indivíduo escolhido. Nesta visão, o grande espírito ou um mensageiro divino confiaria ao indivíduo a responsabilidade de salvaguardar, utilizar o cachimbo sagrado para as orações, orientação espiritual e cerimônias comuns. A forma física do cachimbo sagrado varia ligeiramente entre as diferentes tribos, no entanto, geralmente consiste em uma tigela de pedra presa a uma haste de madeira, imbuídos de significados simbólicos como o sol, a terra e a conexão entre o mundo espiritual e a humanidade, que se dá por meio do sopro e fumaça ao longo do cachimbo. Quando o cachimbo é aceso e a fumaça é liberada, acreditam os povos indígenas que as preces e pensamentos dos que participam da cerimônia são levados até o grande espírito, criando uma ponte entre o mundo terreno e o espiritual. Aliás, já deixou seu like nesse vídeo? É mais rápido que um sopro no cachimbo sagrado e com certeza vai ajudar nosso canal a continuar crescendo mais que a fumaça despejada no ritual das antigas tribos. E não esqueça de comentar aqui embaixo para aumentar o engajamento e ativar o sininho para continuar recebendo nossas novidades simbólicas. Looking Horse é a 19ª geração de guardiões do segredo do cachimbo sagrado dos Lakota e tinha apenas 12 anos quando recebeu uma importante mensagem, uma profecia que se manifestaria no futuro de seu povo e seria assim um divisor de águas para eles e para toda a humanidade. O nascimento do Búfalo Branco. Vamos começar. Se você já acompanha o nosso canal, a essa altura já percebeu que o que fazemos aqui é apontar os símbolos e alguns de seus significados, de forma que esteja ciente da existência deles como algo real e importante. Porque mesmo que a princípio para você não seja, chegará um momento em que eles se manifestarão diante dos seus olhos, e quando isso acontecer, você estará ciente de forma ativa e controlada, e não apenas absorvendo os eventos sem um entendimento racional. Dito isso, preciso que você esteja atento às conexões narradas nesse vídeo, pois é certo que, futuramente, os temas e termos aqui abordados serão vistos novamente na mídia, jornais e possivelmente registros históricos. Os povos Lakota, também conhecidos como Teton Sioux, são junto aos Dakota Santee e os Dakota Wichita, uma das 3 subculturas proeminentes do povo Sioux, com suas terras atuais espalhadas em Dakota do Norte e do Sul. Os Lakotas internamente estão divididos em 7 subtribos. Se você é um conhecedor do cinema western, já deve ter ouvido o nome Touro Sentado, como referência a personagens indígenas em diversas produções. Um dia, falaremos mais sobre quem realmente foi Touro Sentado e seu significado na mídia. Quem matou Touro Sentado? Não. Por ora, cabe apenas apontar que esse nome, que se repete em diversas programações, pertence a um indivíduo real, que era da subtribo Oglala, que na língua Lakota significa algo como os que espalham os seus. Anton Herman, em um compilado com relatos das práticas e tradições da antiga doutrina Oglala dos povos Lakota, transcreve o trecho que veremos a seguir. Por mais que isso possa parecer estranho aos nossos costumes, o texto reflete a cultura e crença dos Lakota e deve ser analisado em termos de simbologia. Abre aspas. De acordo com a antiga doutrina e práticas dos Oglala, as influências que cercam uma jovem durante seu primeiro fluxo menstrual irão controlá-la após a vida, seja para o bem ou para o mal, de acordo com a preponderância de influências boas ou más neste momento. A cerimônia do búfalo garante ao beneficiário o cuidado especial do deus búfalo, o deus patrono da castidade, da fecundidade, da produção e da hospitalidade, virtudes mais desejadas por uma mulher. Portanto, este rito foi dado a uma jovem logo após o seu primeiro fluxo menstrual, a fim de auxiliar as boas influências que a cercavam naquele momento e para anunciar que ela havia chegado ao estado de mulher. Aquela para quem esta cerimônia foi realizada era chamada de mulher búfala,
e tinha certo prestígio em assuntos cerimoniais e sociais. Aquela que se tornou uma mulher búfalo por meio dessa cerimônia não deve ser confundida com a mulher búfalo, uma das pessoas míticas que, para os Lakota, habitam as regiões do mundo e sobre a qual falaremos a seguir. A cerimônia do búfalo está agora quase obsoleta entre os Oglala, mas certos ritos relativos a ela são ocasionalmente praticados. Foi uma ocasião festiva, semelhante em muitos detalhes à cerimônia Hunka, e diferente dela, porque não foi feito um círculo formal de acampamento e nos ritos realizados pelo condutor, o pai da jovem, ou, caso não pudesse atuar, seu parente mais próximo, supervisionou a preparação da ocasião e escolheu quem conduziria a cerimônia. Se tivesse o direito de pintar as mãos de vermelho, poderia atuar como condutor, mas era preferível ter um xamã, pois o prestígio da jovem era proporcional à notoriedade da cerimônia e das festas. Pode ser uma ocasião muito simples ou muito elaborada, dependendo da habilidade e inclinação de quem a realiza. O essencial da cerimônia é invocar o espírito do búfalo e, através dele, garantir a influência do deus búfalo para a jovem, impressioná-la com a importância de resistir à lascívia e praticar a hospitalidade. A ocasião também deveria inculcar a virtude da generosidade. O autor que vos fala observou a realização desta cerimônia em diversas ocasiões e foi autorizado a estar presente com um intérprete e a tomar notas numa das atuações mais elaboradas. A seguir, está uma descrição da cerimônia tal como foi realizada naquele momento, com explicações de alguns dos ritos feitos pelo intérprete. No geral, o procedimento foi o mesmo declarado aqui, mas alguns pontos de diferença merecem destaque. Quando a praça do altar foi preparada, o xamã pintou uma série de linhas vermelhas sobre ela, paralelas aos lados norte e sul. Ele pegou a tinta com os dedos e peneirou com muita habilidade, traçando uma linha com o movimento da mão. Ao fazê-lo, pronunciou uma fórmula que, segundo ele, significava que esses eram os caminhos da vida das mulheres. Nenhuma mulher ocupava o tipi, sendo este ocupado por homens, entre os quais o escritor e seu intérprete, que receberam assentos. A certa altura da cerimônia, o xamã tirou rebarbas da tipi, afirmando que assim poderiam surgir problemas para essas mulheres, principalmente aqueles causados por ciúme e inveja. Antes dos ritos da tigela e da dança do cio, o xamã encheu 2 belos cachimbos e deu um para cada menina. Saíram da tipi e cada uma escolheu um idoso para fumar por elas. Ao retornarem, a dança do cio e o procedimento com a tigela ocorreram conforme descrito acima. No entanto, as meninas não tiraram nenhuma roupa e imediatamente após sua retirada final, um banquete do cachorro foi trazido e servido. As bengalas dadas às meninas foram pintadas de vermelho e com pontas de lã de búfalo. A jovem teve seu primeiro fluxo menstrual no 4º dia de junho e a cerimônia foi realizada no 14º dia do mês. Amplas provisões foram feitas para a festa e varinhas de convite foram enviadas para muitas pessoas. Na véspera da cerimônia, muitos convidados chegaram e ficaram acampados de forma irregular nas proximidades e outros continuaram a chegar até ao anoitecer. Todos estavam alegres e houveram visitas, jogos, cantos e danças até tarde da noite. A jovem morava sozinha em uma grande tenda nova. A seguinte parafernália foi fornecida para a cerimônia: um crânio de búfalo com chifres presos, uma nova tigela de madeira, um acendedor de fogo, um tambor, 2 chocalhos, um suprimento de chokecherries secas, um suprimento de carne seca, um punhado de erva doce, um suprimento de choupo seco, um pano e um vestido novo para a jovem, uma pluma de águia com a pena envolta em pele da cabeça de um pato real com penas verdes. Na madrugada do dia seguinte, o povo estava agitado, e quando o céu oriental ficou vermelho, o xamã que conduziria a cerimônia saiu da sua tipi e, voltado para o leste, cantou esta canção. Uma voz Anpeo. Ouça. Fala baixo. Ouça. Segundo o intérprete, Anpeo é a aurora vermelha, precursora do sol, um deus que deveria ser invocado pela canção para garantir um dia agradável, e essa canção foi uma dessas invocações. Imediatamente o povo se ocupou com os preparativos para a ocasião. Antes do sol nascer, a mãe e algumas das outras mulheres retiraram o tipi que a jovem ocupava, mas imediatamente o montaram novamente. Isso foi feito porque o tipi seria usado como uma loja cerimonial, e nenhuma cerimônia seria eficaz se uma mulher estiver presente durante o fluxo menstrual ou se as influências que a cercam naquele momento estiverem presentes. Tais influências permanecem sobre uma tipi que uma mulher ocupou durante a menstruação até que ela seja retirada e montada novamente. Portanto,
Esse tipo foi retirado e as influências malignas foram expulsas dele, e ele estava pronto para ser imediatamente montado e usado para a cerimônia. Uma pequena parte aqui. A ideia de que uma mulher no período menstrual atrai más influências ou pode contaminar o ambiente não é exclusiva dos povos Dakota. Os israelitas no continente asiático, distante milhares de quilômetros, também tinham prescrições similares, como vemos no livro de Levítico 15, 19 a 24, onde está escrito: quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar, lavará suas roupas, se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quer seja na cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela estiver sentada, quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela, e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar, estará impura. Existem várias interpretações dos motivos do fluxo ser considerado impuro. A mais simples, a de que por estar em regiões desérticas, sem acesso fácil à água, tornaria importante evitar infecções que podem ocorrer pelo contato com fluidos sanguíneos. Outras, porém, associam isso à proibição do derramamento de sangue, que contém a energia vital dada pelo sopro inicial no barro que formou o homem, e dessa forma teria uma influência com a punição que a raça humana sofreu por sua transgressão. Aliás, o ser humano é a única espécie cujas fêmeas menstruam, e apesar de algo similar ocorrer com alguns poucos símios primatas, entendo que o motivo disso está relacionado com o período pré-diluviano, sobre o qual eventualmente falaremos. Existem também prescrições similares que se aplicam ao homem e seu fluxo, não sendo, portanto, essas diretivas uma diminuição de um sexo em relação ao outro, mas sim um cuidado cujos significados são por vezes meio sombrios. De volta ao texto. Quando a mãe começou a retirar a tipe, a jovem pegou o embrulho em que havia embrulhado o fluxo menstrual e saiu sozinha e colocou-o numa ameixeira. Isso foi feito como uma oferenda ao deus búfalo, que deveria ser colocada em uma ameixeira, porque é o emblema da fecundidade e da hospitalidade preferida pelo deus búfalo. Também, se qualquer pessoa ou coisa obtivesse posse de qualquer porção do primeiro fluxo menstrual de uma mulher, tal pessoa ou coisa teria uma influência sobre a mulher, que poderia ser exercida para levá-la a fazer coisas tolas ou vergonhosas. O pacote deve ser colocado em uma ameixeira, de forma que os coiotes não consigam pegá-lo, pois eles geralmente são os emissários de Iktomi e tentam conseguir tais pacotes para que ele tenha o poder de tornar as mulheres ridículas. Esses feixes têm potência própria e, se perturbados, podem causar doenças eruptivas da pele e queda de cabelo. Depois de depositar a trouxa, a jovem voltou para a cabana do pai e lá permaneceu até sair para participar da cerimônia. As mulheres montaram o tipe com a porta voltada para o leste, e o pai da jovem nivelou o Katku e fez um altar entre ele e a lareira. Ele então colocou o crânio do búfalo no altar e espalhou artemísia ao redor dele e sobre o Katku. As mulheres acenderam uma fogueira no chopo ao norte, mais perto do tipe, e essa fogueira foi mantida acesa até o final da cerimônia. A madeira do algodão foi usada para este fogo, porque esta madeira é repugnante para Anok Ite, a mulher dupla, ou de duas caras, que incita às brigas e à licenciosidade. O fogo foi aceso do lado norte para evitar a aproximação de Watsi, o mago, que poderia anular a cerimônia. Enquanto acendia o fogo, a mãe cantou esta canção: O espírito da madeira seca, quem vem, fica satisfeito. O espírito da madeira seca, Watsi, está indo embora. O intérprete deu o seguinte significado para a canção: um fogo espiritual feito de chopo seco agrada aos deuses. O fogo espiritual assim feito irá afastar o mago Watsi. Essa música foi uma invocação para que essas coisas fossem realizadas. À medida que o céu ficava vermelho antes do sol nascente, o xamã ficou voltado para o leste e disse: Anpel, sou seu amigo. Preparei a tinta vermelha que você mais gosta. Misturei-a com gordura de tutano. Diga isso ao Ui, que ele pode ficar satisfeito. Dê sua potência a esta tinta. Quando o sol estava nascendo, ele disse: Avô, olhe para nós com favor. Ordene aos deuses que façam o que lhes pedimos. Não faremos nada para desagradá-lo nesse dia. Diga ao vento oeste que sou seu amigo, para que ele possa manter o Deus alado do céu. Então o pai colocou na cabana um cachimbo e material para fumar.
a tigela de madeira, cerejas, erva doce e sálvia, a pluma da águia e o portador do fogo. Ele então anunciou ao xamã que a loja estava pronta para a cerimônia. O xamã entrou em sua tipe e vestiu seus trajes. Este era um cocar que consistia em um boné feito de pele de búfalo com longos cabelos desgrenhados e um pequeno chifre de búfalo preso em cada lado, para que se destacasse da cabeça como fazem os chifres de búfalo. De cada lado pendia um pingente feito de pele de doninhas brancas e penas de falcão. Na parte traseira, pendia uma tira de pele de búfalo com pelo e uma cauda de búfalo presa a ele, de modo a ficar abaixo dos joelhos quando em pé. Este era o traje formal de um curandeiro de búfalos. Suas únicas roupas eram calças, leggings e mocassins. Suas mãos, corpo e rosto estavam pintados de vermelho, simbolizando seus poderes sagrados como xamã. Havia 3 linhas pretas perpendiculares pintadas em sua bochecha direita, sendo este o sinal de sua autoridade nesta ocasião. Quando ele saiu de sua tipe, ele segurava na mão direita seu fetiche e 2 varinhas pequenas, cada uma com um pequeno pacote globular embrulhado em pele de veado macia e bronzeada preso perto da extremidade menor. Na mão esquerda, carregava seu cachimbo cerimonial e um bastão feito de madeira de cerejeira. Ele encarou o sol e cantou esta música: O sol está indo, o sol está indo, viajando eles vão. Meu parente está indo, meu parente está indo. Eu faço isso. A interpretação desta canção foi que o sol em sua jornada diária dispersou os seres malignos que espreitam a noite e que nessa jornada ele confirmou o poder místico do xamã para realizar seu trabalho místico. Enquanto ele cantava a música, as pessoas se reuniram e ficaram em atitude respeitosa, e então ele discursou para elas, elogiando a jovem e seu pai e sua própria proficiência como xamã. Ele então anunciou que a cerimônia começaria em breve. Fecha aspas. Notaram a presença das cerejeiras e ameixeiras no relato das tradições antigas dos povos Lakota. Se você viu nossos vídeos da série sobre a conspiração cerejeira, vai se lembrar que citei o festival de Hanamis, em celebração às cerejeiras, e Hanamis Umemis, em culto às ameixeiras, este último muito forte na China, e no Japão, direcionado aos mais velhos. É muito curioso que um ritual executado pelos povos Lakota, na América do Norte, tenha princípios tão coincidentes com os dos povos chineses e japoneses na Ásia, a milhares e milhares de quilômetros de lá. Como sabemos, coincidências não existem. O texto continua, abre aspas, as pessoas imediatamente se reuniram dentro e ao redor da tenda. O pai sentou-se à esquerda do cático, com os homens à sua esquerda encostados na parede da cabana, perto da porta. A mãe sentou-se à esquerda da porta e as mulheres sentaram-se à sua esquerda contra a parede da cabana, em direção ao cático. Aqueles que não podiam sentar-se assim na loja, sentavam-se em círculo em frente à porta da loja, os homens juntos ao lado norte, as mulheres no sul. Quando as pessoas se organizaram, o xamã caminhou com passos lentos até o fogo no lado norte da cabana e depois de inspecioná-lo, borrifou erva doce sobre ele. Ele fez isso para adicionar a potência da erva doce à do fogo do chopo, a fim de agradar ainda mais os deuses. Ele então entrou no alojamento e passou lentamente pelo lado sul, examinando deliberadamente cada mulher para descobrir se alguma delas estava presente durante o fluxo menstrual. Se ele tivesse encontrado uma delas, ele teria ordenado que ela se retirasse da cabana. Ele voltou para a porta assim que saiu dela, para não passar entre o altar e o cático, pois é um sacrilégio passar entre um altar e o cático, o assento mais nobre numa tenda. Ele então examinou cuidadosamente os homens no lado norte, e se encontrasse algum indigno, teria ordenado que ele se retirasse da tenda. Ele então sentou-se no cático e entregou o carregador de fogo ao pai, que trouxe brasas do fogo de chopo e as colocou no lado norte do altar, fazendo o espírito disparar ali. Enquanto fazia isso, o xamã arrumou a Artemísia ao redor do cático e do altar, enquanto entoava algo em voz baixa. Foi explicado que ele fez isso para afastar os seres e influências malignas. Ele então encheu seu cachimbo de maneira cerimonial e acendeu-o com uma brasa de fogo espiritual. Ele soprou a fumaça do cachimbo nas cavidades nasais do crânio do búfalo e depois passou o cachimbo para o pai, que fumou e passou. O cachimbo foi passado até que todos no alojamento tivessem fumado em comunhão. Enquanto as pessoas fumavam, o xamã pintou de vermelho o lado direito da testa do crânio do búfalo e depois pintou uma faixa vermelha do occipital até o meio da testa. Este é o símbolo da cerimônia do búfalo.
Ele então colocou a caveira no altar e com as cavidades das narinas voltadas para a lareira e, em cada lado dela, enfiou na vertical uma das pequenas varinhas que ele havia trazido para a cabana. Então ele fez incenso borrifando erva doce no fogo espiritual e, de maneira formal, encheu seu cachimbo cerimonial e acendeu-a com uma brasa do fogo espiritual. Ele então invocou Deus, os quatro ventos, apontando o bocal do cachimbo primeiro para o oeste e carregando-o horizontalmente em um círculo, parando por um momento no norte, leste e sul. Isso foi feito porque, em qualquer cerimônia pertencente aos deuses, depois da fumaça em comunhão e do incenso de erva doce, os quatro ventos têm precedência sobre todos os outros deuses e devem ser assim reconhecidos para lhes propiciar. Fecha aspas. Podemos notar que a fumaça tem relação e significados similares ao espírito, e da mesma forma, os quatro ventos também estão associados à ideia de deuses ou espíritos. É importante esclarecer que o que os Lakota entendem como deuses tem muito mais uma associação com o equivalente nas religiões abraâmicas aos anjos e suas autoridades de forma pessoal. Ou seja, seriam entidades conscientes de suas ações, capazes de manejar as forças subordinadas a eles. É interessante também observar que a erva doce e a artemísia são usadas ao redor e dentro do ambiente do ritual. A artemísia possui uma substância chamada beta-tuiona, substância essa uma acetona neurotóxica capaz de provocar espasmos e microconvulsões. A erva doce, por sua vez, contém um composto aromático transanetol, capaz de interagir com o organismo em diversas camadas, não só regulando os ciclos hormonais femininos, como até mesmo alterando estados de consciência. O anetol, por sinal, deu origem a um composto vendido em forma de balinhas e muito famoso em raves e festas psicodélicas. A transcrição com o relato da cerimônia é muito extensa e segue apontando simbologias animálicas, usos de ervas e simbolismos do vermelho, das mulheres e dos búfalos. Não seria errado dizer que os búfalos estão intimamente associados à origem dos Lakota. Os búfalos representam a energia de vida que anima a humanidade num estado anterior à sua formação. Preciso que preste atenção aqui. Apesar dos Lakota possuírem uma sociedade patriarcal, tendo os homens autoridade sobre os rumos tomados, o papel feminino não fica relegado a segundo plano no que se refere à expressão espiritual. Não é raro em sua mitologia ver que certas entidades de grande poder possuem uma persona feminina. Isso porque, na percepção dos Lakota, tudo que pode ser moldado para tomar forma pertence ao campo feminino. O feminino assume a função do equilíbrio ou desequilíbrio frente à força motriz, que é masculina. As mulheres, portanto, também possuem a grande função de neutralizar as ações impetuosas do masculino. Quando o homem se desvirtua do seu polo ativo, se torna um agente do caos. Quando a mulher o faz, também, mas de uma forma convergente, atraindo para si o caos. Uma vez que entendemos que o búfalo representa a energia vital moldada e sua conexão com a natureza, temos então a chave de entendimento do que os mitos com o búfalo podem representar e a capacidade de decodificar certas camadas do seu simbolismo. O ritual do búfalo é utilizado para marcar o momento em que as meninas se tornam mulheres. O búfalo possui a capacidade de, como criatura forte, suportar o peso dos eventos cíclicos, ou seja, os ciclos menstruais femininos, motivo pelo qual a caveira de um búfalo é pintada de vermelho e as faixas vermelhas são associadas ao feminino. Mas não é só isso. Sendo o búfalo a representação da origem, o feminino gerador de vida também tem essa associação. O búfalo como animal esteve no passado ligado aos Lakota em diversas instâncias. A pele e a carne dos búfalos eram fonte de alimento, vestimentas, abrigo para o frio e peça de escambo. Não se sabe ao certo quando ocorreu, mas num passado distante, contam os Lakota, seus povos ancestrais se afastaram da espiritualidade e perderam o contato com Deus. Sem o desejo de cultuar o grande espírito criador, a fome e a peste se espalharam, não só entre os homens, mas também entre os animais e as plantas. Haviam tão poucos búfalos que os anciões temiam que fosse o fim de sua raça, e aqui é importante fazer uma conexão com as Escrituras. No livro de Gênesis, em seu capítulo 41, temos o seguinte texto: E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estavam em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas,
Então, acordou o faraó. O sonho de Faraó do Egito mais tarde seria interpretado por José, um dos 12 filhos de Israel, como uma representação de 7 anos de fartura e prosperidade, sendo seguidos por 7 anos de fome e calamidade. O faraó, após isso, teria delegado a autoridade a José para que fizesse provisões que pudessem salvaguardar os egípcios durante a seca e a fome. Curiosamente, quando os Lakota estavam prestes a ser extintos pela fome e pela sua falta de fé, surgiu um ser vindo do oeste sob a forma de um búfalo branco, que se transformou numa mulher de beleza incomum e que os ensinou 7 ritos que deveriam ser mantidos para que eles não só mantivessem sua conexão com o Espírito Criador, como também pudessem crescer em quantidade e prosperidade. Um dos 7 ritos ensinados pela mulher búfalo é a cerimônia de passagem das meninas para a vida adulta. É curioso que o número 7 se repita tão simbolicamente, tanto na cultura Sioux quanto na dos povos semitas. Foi a mulher búfalo branco que lhes disse que, quando não houvesse comida, eles deveriam oferecer o cachimbo ao grande espírito, e eles saberiam por meio dele quando teriam problemas. Segundo sua mitologia, o tubo do cachimbo, que lhes foi entregue pela própria mulher búfalo branco, fica longo em certos momentos, e isso significa tempos difíceis. Quando fica curto, os tempos são bons. Observem, a mulher búfalo branco representa a pureza da natureza, mas também a pureza das forças divinas. No rito de passagem das meninas para a vida adulta, a caveira de um búfalo é pintada com vermelho para indicar que estas não possuem pureza, pois são originadas da terra, o mito do homem vermelho. Mas não é só isso. A mulher búfalo branco representa um ponto de intercessão, como um aviso de tempos futuros onde a humanidade pode, assim como no sonho de Faraó, aqui representado pelo cachimbo que se alonga ou encurta, passar por dificuldades ou tempos de bonança. O búfalo branco não implica algo bom ou ruim, mas o ponto de mudança. E aqui retornamos ao guardião do cachimbo sagrado, Arvo Looking Horse, do qual falamos no início desse vídeo. Looking Horse conta que, há gerações atrás, a mulher búfalo se manifestou deixando uma profecia. A de que num futuro distante ela retornaria para trazer equilíbrio à Terra. Não justiça, mas equilíbrio. É curioso que em sua aparição a mulher búfalo tenha se transformado primeiro num búfalo preto jovem, depois num búfalo vermelho, então um búfalo amarelo e, por fim, um búfalo branco. É muito coincidente que essas cores sejam as mesmas cores dos 4 cavaleiros do Apocalipse, porém numa ordem diferente. De fato, ela alertou que o nascimento do bezerro de búfalo branco seria um sinal de sua vinda. Arvo Looking Horse claramente teme que estejamos nesse período, apesar de falar sobre a união dos povos em prol do respeito à natureza, pois faz uma associação, ele mesmo, entre as profecias bíblicas e as várias profecias Lakota. O bezerro de búfalo branco implicaria tempos perigosos para a humanidade, e aqui as coisas ficam sinistras. No dia 4 de junho de 2024, foi avistado no Parque Nacional de Yellowstone o raro bezerro de búfalo branco. O animal ressonou em diversos jornais ao redor do mundo, acompanhado de citações sobre sua representação profética e muita associação com as mudanças climáticas e da natureza, bem como se poderia esperar. Mas o que fez disparar o alerta é que o local onde o tal bezerro profético surgiu, Yellowstone, também se tornou notório nos últimos dias por conta de uma sinistra rachadura que abriu o solo. Yellowstone sempre foi alvo de especulações sobre uma possível erupção vulcânica gigantesca que destruiria grande parte dos Estados Unidos e afetaria a atmosfera terrestre. Yellowstone também tomou várias páginas dos noticiários recentes após uma bizarra sucessão de veados e cervos zumbis. Mas há um gatilho simbólico que poucos conectaram e que eu vou mostrar para vocês. Segundo a profecia Lakota, a ordem das cores em que a mulher búfalo se transformou foram preto, vermelho, amarelo e, por fim, para trazer ordem ao mundo, a cor branca. Bem, em inglês, Yellowstone significa rocha amarela. Seria Yellowstone o amarelo antes do branco profetizado? Seria esse o gatilho na mensagem do búfalo branco profético nascido em Yellowstone e avistado num dia 4, o número do portal? Coincidências demais, por certo.
Uma última curiosidade. Em 1977 foi lançado um filme cujo nome era The White Buffalo, o Búfalo Branco, estrelado por Charles Bronson e que narrava a história de um homem assombrado prestes a morrer que se unia a um índio enlutado em busca de vingança contra os destruidores de seu povo e sua terra, cujo destino se une após o surgimento de um imenso e feroz búfalo branco. O nome do índio no filme, Cavalo Louco, nos remete ao guardião Arvo olhando o cavalo, e não à toa. Cavalo Louco foi um famoso guerreiro da tribo Oglala que lutou nas guerras indígenas do povo Lakota contra o exército americano. Cavalo Louco morreu em 1877 de forma covarde por um soldado americano na prisão. O personagem interpretado por Bronson, Wild Bill Hickok, famoso por seus duelos armados de faroeste, seu temperamento e sua grande habilidade no pôquer, foi morto um ano antes enquanto jogava, por um tiro nas costas. Dizem os relatos que segurava um par de ases, um par de 8 e uma dama. 5 cartas que ficaram conhecidas como A Mão do Homem Morto. O filme se passa no ano de 1874, um número cuja soma equivale a 20. A soma do ano do lançamento, 1977, equivale a 24. A junção de ambos gera o número 2024, o ano em que estamos e o mesmo ano em que surge o bezerro de búfalo branco profético, no lugar onde supostamente haveria um vulcão prestes a sacudir o mundo. A Pedra Amarela. Por sinal, a capa do filme tem a curiosa frase The White Earthquake is here, ou seja, o terremoto branco está aqui. São mesmo muitas coincidências para ser só uma coincidência. Que as profecias destrutivas deles, porém, sejam frustradas por aquele que tem as vestes brancas e poder para todas as coisas. Não esqueça de se inscrever, comentar aqui embaixo e compartilhar nossos vídeos com quem ainda não entendeu que nesse mundo os símbolos falam mais que palavras.